Sim, chegou o grande momento. Todo mundo estava esperando, né? O final dessa história, desse best-seller. Que livro que você escreveu, Tadeu. Quanta sensibilidade da sua parte. Que história linda. Um abraço também ao Marcos, né? E a todos da sua família. E que admiração que a gente passou a ter também pela Sheila. É isso aí. Bom, eu já sei como termina a tua história. Eu já fiz a leitura. Mas agora eu vou apresentar para o nosso público. E eu quero colocar muito amor nessa interpretação. Porque a sua carta merece, sabe, Tadeu? Merece que a gente trate, cuide dela com todo carinho. Então, eu queria que as pessoas fizessem essa diferença. Esse é um canal que respeita sim a IA, a inteligência artificial, mas é feito com emoção, é feito com gente, né? Aqui é feito com coração. E eu gostaria que as pessoas fizessem essa diferenciação e que espalhassem o nosso canal pelo conteúdo, pelas histórias, lindas histórias que nós recebemos. Ô Tadeu, tá tudo pronto. Eu nem vou demorar muito aqui. Eu só quero pedir para as pessoas que estão me acompanhando que elas sejam membros aqui do canal. Que se tornem membros aqui do canal. É muito importante, lógico que é. O YouTube incentiva que nós, criadores de conteúdo, levemos ao nosso fã essa ideia. Não é à toa que o YouTube faz isso. Ele faz isso para que o canal seja creditado. Ou seja, quando um fã ele resolve ser membro do canal, ele assina pelo canal. Então ele diz, nesse canal aqui eu confio. E aí o YouTube passa a confiar também e propagar o nosso canal. E assim a gente ganha a condição de receber cartas tão lindas como essa que eu recebi desse meu amigo Tadeu, porque as pessoas que participam do programa acabam se tornando amigas, né? Algumas até, não são todas, mas algumas até mandam assim o WhatsApp para contato e etc. E a produção acaba falando com eles. Nem sempre sou eu que consigo fazer isso devido à nossa correria, mas o pessoal da produção sempre faz esse contato. Tadeu, muito obrigado, viu? E eu espero... o Tadeu é membro? Que bom, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Então eu queria que você também se tornasse membro aqui do canal. E que se inscrevesse nele. Bem, é que eu estou tão ansioso para apresentar o final. Vocês me perdoem, tá? Então prepare o teu coração para as coisas que eu vou contar. Que pena que a história termina hoje. Que pena que a história termina hoje. Eu queria... Tadeu, eu gostei tanto que eu queria dar sequência aqui. E tenho certeza que muitos ouvintes também pensam assim. Bem, mas não tem jeito. Tem que acabar, né? Chegou o dia. Então, vamos começar a contar a parte final dessa história. Começou. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Sou eu, Tadeu Paulinho, no capítulo que encerra a minha história. O capítulo final. Expulso de casa. Aquele escândalo que fez o meu pai, vocês acompanharam no capítulo anterior. Eu fui enxotado praticamente. Sabe, a primeira ideia que me ocorreu quando eu me vi na rua e sem ter para onde ir, foi correr para a agência que eu acreditava que fosse minha. Mas quando eu cheguei lá na agência de viagem, que o meu pai, sim, foi ele que montou para mim, mas eu estava acreditando que ele tinha montado para mim. Não, era para eu trabalhar. Então quando eu cheguei na agência, a fechadura havia sido trocada, eu não tinha para onde ir. Quer dizer,
não é bem assim a vida da gente. Se a gente parar para pensar, sempre tem uma pessoa. Eu não sei aí no seu caso, você que está me escutando, mas sempre tem alguém a quem a gente recorre na pior hora da vida da gente. E aquela era uma hora difícil para mim. Então eu recorri a Sheila, a minha melhor amiga. Entre aspas, a namorada, mas sem aspas, a melhor amiga. E eu passei a noite na casa da Sheila como se eu tivesse dormido assim num abrigo improvisado da vida. Aquele colchão emprestado carregava o peso de tudo que eu era e de tudo que eu deixava para trás. Acordei com a luz entrando pela cortina e a voz calma dela, Sheila, já me preparando o café, como se não tivesse havido catástrofe nenhuma, como se a bondade dela fosse o tipo de abrigo que sarava, que curava. Tadeu, fica aqui o tempo que você precisar. Hoje eu até vou fazer algumas coisas aí para você. O quê? Não importa, eu vou fazer. Sabe, eu não sei como descrever a gratidão que eu senti. Por isso que eu digo assim, tem gente que fala assim, é numa história de amor. Tem gente que fala que não sente mais amor, mas uma profunda amizade. Fica tranquilo se alguém disser isso pra você. Se alguém sentir por você profunda amizade, é mais do que qualquer paixão. Creia. Então era mais do que agradecimento, o reconhecimento de que havia alguém que ainda me via por inteiro. Mas a minha cabeça era um nó. O futuro parecia tão incerto. A agência, o trabalho, a casa, tudo empilhado no chão da rua, no portão daquela casa, da qual fui forçado a deixar. Passei os dias seguintes como quem aprende a respirar numa língua estranha. Sabe aquela cidade maior, a que dista da minha 40 quilômetros? Aquela cidade da fuga? Fui para lá. A cidade sempre nos servira como fuga. Acabei ficando num hotel, porque o apartamento da família... a minha chave também já não servia mais nele, não. O apartamento da família, também a fechadura havia sido trocada. Fiquei num hotel barato. Fiz horas no balcão do café da estação. Comecei a mandar currículo, percorri agências, eu procurava qualquer coisa, dar um expediente numa panificadora, trabalhar numa recepção, voltar a vender passagem por conta própria, qualquer fresta que me permitisse respirar sem ter que pensar na vergonha do meu nome estampado sobre a mesa da sala lá em casa. Enquanto isso, Sheila não ficou parada. Ela tentou tudo. Ligou para os contatos dela. Bom, ela é muito influente. Isso eu nunca escondi de vocês. A família dela é uma família importante. Mais do que a minha, tá? Meu pai tem a fábrica de calçado, enfim. A família dela tem mais. Ela tentou tudo, ligou para os contatos, ofereceu ajuda financeira a mim. Falou com clientes da agência na qual eu trabalhava. E num gesto que eu nunca vou esquecer, a Sheila, ela foi procurar o Marcos, o padre, e contou tudo para ele. Eu não sei bem o que ela falou, mas sei bem o que ela fez. Deixou o recado e Marcos, que eu imaginava talvez acuado a essas alturas, respondeu. Algumas horas depois eu recebi dela uma mensagem curta. Ele quer falar com você, Tadeu. Hoje às 5. Dá para você? Tá. Hotel, ela anotou o nome. 5 horas, tá? Eu andei pela cidade ainda à procura daquele trabalho.
E quando eu cheguei na recepção do pequeno hotel, eu vi o Marcos. Não havia batina e isso me deu a sensação de que por um segundo eu recuperava aquilo que eu precisava, a liberdade de vê-lo como uma pessoa comum, como uma pessoa normal. Você tá bem? Perguntou ele sem rodeios. O que veio a seguir me pareceu a coisa mais séria e simples do mundo. Marcos disse que ele não podia esperar mais, que a situação lá em casa, quer dizer, que tinha acontecido comigo, havia precipitado tudo. Que ele me vê chutado para a rua o deixou prostrado de culpa e decidido à ação. Disse ele, eu marquei com o bispo. Falou olhando para mim. Eu vou pedir o que for necessário. Não para casarmos amanhã, ele riu com tristeza, mas para eu não viver mais na mentira. Para não pregar mais a palavra de Deus enquanto escondo a minha palavra, a minha verdade. Ele me explicou com a voz baixa e firme que havia falado com o bispo regional. Já tinha tido um contato. Eu acho que ainda telefônico, sei lá. Mas que ele apresentaria um pedido formal, que conversaria com as instâncias e com quem fosse preciso. Disse que sabia, pelo que conversara com outros padres e pelo que ele lia, que a dispensa do celibato costuma passar por Roma. Eu não sabia, eu achei que fosse mais simples. Tem que passar por Roma, pelo Vaticano. Que existe um trâmite canônico. Coisa séria. Não é brinquedinho, não. A coisa é séria. E que se trata de algo que podia até demorar. E que o bispo, pastoralmente falando, poderia conceder períodos de afastamento temporário das funções dele enquanto o processo corresse. Falou de reuniões, de cartas, de pareceres e de um documento que poderia vir da cúria. Palavras frias para mim, para algo que parecia tão íntimo. Mas ele tinha que falar, porque esse tipo de coisas tem que ser tratado também. Olha, eu já conversei com o bispo, ainda que tenha sido por telefone. E ele, você sabe, eles não aceitam assim numa boa, eles questionam muito. Não prometeu solução imediata, mas diz que quer me acompanhar de perto. Ele acha que tudo isso é um processo. E que não é a primeira vez que ele enfrenta. E quantos desistem? Quantos desistem pelo meio do caminho? Ou às vezes nem no meio do caminho ainda. Pois é. Será que o Marcos ainda podia desistir? Seguiu ele. O bispo pediu que eu formalizasse o pedido por escrito. Ele me orientou a procurar um advogado canonista. Existe isso? Existe. Advogado só para atender assim, é advogado canonista, a própria igreja oferece. E escrevia a motivação, as razões. Também falou em cuidado. Há repercussões, prudências pastorais, imagens, sabe? A igreja se preocupa com tudo isso. Havia na importância das suas palavras, naquele gesto formal, uma verdade que me atirou ao chão e me ergueu ao mesmo tempo. A decisão não era só dele, era uma cadeia de papéis, departamentos, aprovações, era muito burocrático tudo, e por isso me parecia real. Se havia vontade, havia também caminhos a trilhar. Voltou e de noite ele me ligou outra vez. A voz mais cansada, mas com aquela decisão firme. Já comecei a escrever tudo. E não demora muito, vou mandar para o bispo. Inicialmente vou pedir uma licença das minhas funções enquanto o processo está em curso. Não posso prometer quanto tempo tudo isso vai durar. Mas sabe, Tadeu, eu não vou recuar. Eu não estou com medo.
E depois, quase sem fôlego: eu não posso te perder por medo. E aquela frase: mesmo eu numa ruína, expulso de casa, sem ter ainda onde ficar. Aquela frase me devolveu um pouco de energia. Eu não posso te perder por medo. Aquela frase me arrancou lágrimas que eu tentei segurar. Eu senti ao mesmo tempo alegria e pavor. A alegria porque havia realmente um movimento. O pavor porque se o padre deixasse tudo, o mundo poderia devorá-lo. A minha maturidade dizia para correr, para cuidar da minha vida, para não arrancar raízes tão profundas. Eu estava me metendo numa encrenca das grandes. Não era o Heriberto. O Heriberto era filho, lembra do Heriberto, o filho da minha professora de história? Que já foi tão complicado, só que eu compliquei muito mais o jogo, porque não era um homem comum. Era um homem que havia escolhido ser padre. Mas o meu coração, se a razão dizia tudo isso, o meu coração dizia outra coisa: agarre! A Sheila veio me ver no hotel na cidade. Trouxe roupas limpas, um envelope com dinheiro que eu... Não, Sheila, por favor. Não tô te dando nada. Isso aqui é um empréstimo, depois você me devolve. E um bilhete ela trouxe que parecia um bilhete mágico. Vá, lute. E se precisar, eu tô aqui. Só não volte pro nada que te diminui. Assinado Marcos. Eu não sei, bateu vontade de voltar para minha cidade, sabe aquele impasse? Peguei o ônibus de volta, cidade pequena, alguns dias depois para buscar documentos. A agência, eu tinha coisas para cuidar, clientes, mas a minha agência já estava entregue a outra pessoa. Meu pai fizera questão de remover as trancas e entregar tudo nas mãos de terceiros, porque ele sabia que eu tinha compromisso a cumprir na agência. E nisso meu pai sempre foi um homem muito correto e honesto. A perda foi real. Não era apenas o escritório, era a última mentira que eu achava segura, que eu tinha uma agência. Eu dizia para todo mundo que eu tinha uma agência pequena de viagem, não tinha nada. Era o fim do último espaço que eu julgava ser meu. Nada era meu, eu não tinha absolutamente nada. Então quando eu voltei à cidade, estava difícil o ambiente por lá. As pessoas me olhavam, apontavam o dedo, cochichavam. Eu ainda escutava Mulher Maravilha. Aquele apelido ainda ficou, sabe? Mulher Maravilha. Eu ainda ouvia aquilo. Voltei para outra cidade, eu não parava mais. Encontrei com o Marcos. Ele de novo voltou, nós estávamos juntos, ele estava exausto, mas havia algo novo no olhar, uma serenidade cortante. Ele contou que a reunião com o bispo havia sido franca, o bispo o escutara, pedira calma, sugerir a assessoria canônica, pastoralmente autorizar uma licença temporária. Você pode se arrepender, de repente não é isso que você quer. Sabe quantos se arrependem? Disse que encaminharia para um caso a instância competente da igreja, que haveria um processo escrito e possivelmente a cúria precisaria expedir um rescrito se a dispensa de celibato fosse solicitada, juntamente com a laicização. Uns nomes complicados. Que é isso? Laicização é um caminho, disse ele. E não é curto, mas Tadeu é o único que existe. As mãos do Marcos tremiam enquanto
me segurava. E naquele instante, entre o medo do que vinha e a doçura de quem se entrega, eu soube que, mesmo que o mundo nos empurrasse para suas bordas afiadas, havia alguém disposto a construir uma margem onde a gente pudesse respirar. Eu nunca imaginei que o amor pudesse virar uma tempestade assim. Eu vou repetir essa frase, porque eu sei que eu estou contando essa história para muita gente. Então eu vou repetir para que vocês reflitam sobre ela. Eu nunca imaginei que o amor pudesse virar uma tempestade assim. Tem gente que diz, fala, amar é tão simples. É. Mas às vezes o que vem depois... Eu nunca imaginei que o amor pudesse virar uma tempestade assim. Que um simples gesto de carinho entre dois seres humanos fosse capaz de incendiar uma cidade inteira. Porque a cidade, aquela onde eu nasci, me criei, onde nasci, Tadeu, onde virei viadinho, franga louca e depois Mulher Maravilha. Aquela cidade inteira estava empolvorosa. Depois que meu pai me colocou para fora de casa, eu achei que o pior já tinha acontecido. Achei que o frio da rua e o peso da solidão seriam um fundo do meu poço. Mas eu ainda não sabia o que estava por vir. Enquanto eu tentava me reerguer, longe de tudo e de todos, Marcos enfrentava o inferno. Ele estava sendo pressionado por todos os lados. O bispo regional, que sempre o admirou, o chamou para uma conversa reservada. O bispo falou com calma, tentando convencê-lo a desistir da ideia de deixar a igreja. Eles insistem. Não é assim, o padre fala assim, eu quero parar e... Não. Ele disse que aquilo era apenas um momento de confusão na cabeça do Marcos. Que ele era um bom padre, querido pela comunidade, que o amor de Deus saberia curar qualquer desvio. Ele podia mudar, por exemplo, de paróquia. Se o problema é a cidade, a gente muda. Eu falo com os superiores. Muda de cidade, de estado. Mas Marcos não titubeou. Ele olhou nos olhos do bispo e disse com a serenidade que eu nunca vou esquecer. Porque ele disse que falou exatamente assim e eu confio. Bispo, a confusão não está em mim. A confusão está no mundo, que insiste em achar que amor é pecado. E eu quero viver o que eu sinto. Você sabe que a Bíblia não apoia isso, Marcos? A Bíblia não apoia tanta coisa, padre. E as pessoas fazem. Não dá mais para ser padre e esconder o que eu sou. O bispo respirou fundo, baixou os olhos e pela primeira vez eu acho que ele sentiu vergonha de estar ali tentando prender um homem numa vida que já não o cabia mais. Mesmo assim pediu para ele pensar melhor, esperar um tempo. Disse: o processo é longo. Papel, carta, trâmite, Roma. Tem que ter a aprovação da Santa Sé. Mas Marcos estava decidido. Entregou o pedido formal ao bispo por escrito, disse que assumiria toda a consequência que viesse. E foi aí que tudo desandou. A notícia se espalhou pela cidade como rastilho de pólvora. E aí, meu amigo, nos grupos de WhatsApp, nas rodas da igreja, nos corredores do comércio, em menos de uma semana todo mundo sabia, ou achava que sabia, o que estava acontecendo, e todo mundo se achava no direito de colocar o bedelho, de colocar a sua opinião. As versões surgiam de todos os lados. O padre largou a batina por causa de um rapaz. Ele foi expulso pela igreja. Mudava uma história. O padre foi expulso. Você soube? O padre Marcos foi expulso pela igreja. Dizem que ele foi visto de mãos dadas com um menino. O menino
Eles já queriam misturar que era um menino menor de idade. Dizem que ele foi visto de mãos dadas com um menino que vai na igreja. Coroinha! O menino, no caso, era eu. Bom, eu virei o alvo. O pecado tinha rosto e nome, para quem de fato conhecia a história. Tadeu, o filho do seu Gilson. Mulher Maravilha! O Mulher Maravilha. Quando eu ia à minha cidade, eu não conseguia sair à rua sem sentir os olhares atravessando a minha pele. Nos olhares havia tudo: desprezo, ironia, deboche e, por incrível que pareça, também havia curiosidade, como se as pessoas estivessem diante de um espetáculo. Aquele ali ele é bonito. Ele é bonito. Alto, forte, né? O que será que o padre viu nele? A cidade era pequena. Tinha fome de tragédia alheia. Não acontecia nada. Então eu era o prato cheio e o prato do dia. Mas o que mais me marcou foi o que veio depois. Meu pai, seu Gilson, meu pai, procurou o Marcos. Sim, ele foi até a casa paroquial conversar com o Marcos. Ou melhor, até o que restava dela, porque o bispo já o havia afastado das funções religiosas. Eu não vi a cena, mas o próprio Marcos me contou. E só de ouvir, as minhas mãos tremiam. Diz que meu pai entrou furioso na casa paroquial, não pediu licença. Falou daquele jeito dele quando tá bravo, alto, ríspido, com aquele tom autoritário que sempre usava comigo. Padre Marcos, o senhor precisa deixar essa cidade. Se quiser ir para o exterior, eu pago. Mas o senhor tem que sumir daqui. Eu não vou deixar o senhor destruir a vida do meu filho. Marcos tentou manter a calma. Disse que entendia a dor dele como pai, mas que a minha vida já estava destruída antes de tudo isso acontecer. O senhor está pensando que a vida do seu filho era boa antes de mim? Antes de ele me conhecer, a vida dele estava destruída já, seu Gilson. E não é por minha culpa. E o senhor sabe qual é o problema? É o amor que o senhor nunca conseguiu dar para ele. A rigidez, o medo do que os outros pensariam o impediu. E foi aí que ele soltou a frase que virou uma lâmina no coração de meu pai. Seu Gilson, o senhor devia pegar o seu dinheiro e doar a uma instituição de caridade, porque o senhor pode comprar equipamentos, comida, roupa, mas amor, o seu dinheiro não compra. E nem o de ninguém. O senhor nunca soube dar isso nem para o seu próprio filho. Meu pai ficou branco, disse que só não partia a cara do Marcos em 3, 4, sei lá, porque ele ainda era padre. Meu pai foi embora batendo a porta com tanta força que o som ecoou até o fim da rua. Marcos ficou em silêncio. E quando ele me contou tudo isso, dias depois, eu percebi nos olhos dele um misto de dor e de paz. Escutei poucas e boas, sim, sabe, Tadeu? Mas eu também falei o que eu precisava falar. E ele sabia o que viria a seguir. Sabia que a comunidade iria virar as costas, que os velhos amigos da paróquia iam fingir que nunca o conheceram. Mas também sabia que pela primeira vez em anos ele estava sendo honesto consigo próprio. As semanas seguintes foram um verdadeiro martírio. As pessoas cochichavam quando ele passava. Alguns fiéis mais exaustados diziam que ele havia sido possuído, padre. O padre está possuído, e dizem que quando o demônio pega um padre a coisa é pior. E não é qualquer demoninho que pega padre não, hein? Outros que ele devia ser curado. Tem cura para isso aí.
Se eu falar, você vai achar que eu tô até falando bobagem, mas se largasse tudo e fosse para a igreja evangélica, ia se curar. E eu assistia tudo com o coração em pedaços. Parte de mim queria correr para ele, abraçá-lo e dizer que valia a pena. Outra parte sentia a culpa que a sociedade enfia na goela da gente. A culpa por amar diferente, por ser quem a gente é. Mas no fundo eu sabia. Marcos estava certo. O amor não era um erro. O erro era viver mentindo para si próprio. E naquele momento, entre as ruínas da minha antiga vida, eu entendi que a fé e o amor não são inimigos. A fé que aprendi com Marcos, nas palavras e nas ações dele, essa fé me dizia que Deus não faz distinção de cor, de idade, de gênero. Deus não faz a chamada acepção de pessoas. E se amar alguém é pecado, então talvez Deus seja o maior pecador de todos, porque Ele nos ama de verdade. Ama com sinceridade. Amor do verdadeiro Pai. Assim estava a nossa vida. E eu passei na cidade grande, eu chamo de cidade grande porque era maior que a minha. E eu passei na cidade grande 2 semanas sem notícias do Marcos. 2 semanas que pareceram 2 anos. A cidade pequena onde eu havia nascido se tornara um campo minado de olhares e cochichos. As pessoas me olhavam como se eu tivesse cometido o pior pecado do mundo, o maior crime do mundo. A fofoca havia se espalhado como o vento em dia de fogo. Padre Marcos estava deixando a igreja por minha causa. E eu era o motivo da queda de um homem de Deus. Mulher Maravilha. Ele está derrubando um homem de Deus. Isso é um grande pecado. Tinha dias que eu não queria sair do quarto. Sabe, se eu pudesse morar lá para sempre. Não, a gente precisa ter coragem. Sheila continuava minha amiga de sempre, paciente, trazia tudo que de bom ela pudesse, ela me trazia. E me encorajava: você não destruiu nada, Tadeu. Ele apenas descobriu que não podia mais fingir. O Padre Marcos, eu considero que ele te ama sim, mas não está fazendo nada disso só por você. Ele está fazendo por ele também, porque amar é libertar-se. Mas mesmo com as palavras dela, havia um peso em mim que eu não sabia explicar. Medo ainda do que viria. Culpa por achar que eu estava sendo o estopim da ruína de alguém tão bom como o Marcos. Eu pensava na família dele, na mãe dele. Só quando a mãe dele souber que eu sou a causa da ruína dele, o pai. Já pensou? Não pensei em nada, dizia Sheila. Eu só estou pensando que você merece ser feliz e não foi ainda. Um dia, enquanto eu tomava coragem para sair e procurar de novo um emprego que eu não tinha arrumado, hein? Apesar de todo o prestígio de Sheila, eu ouvi Sheila gritar do corredor: Tadeu, vem cá! Vem ver isso depressa! Corri até a sala. Nesse dia eu estava na casa dela. Ela segurava o celular e nos olhos dela havia espanto e ternura ao mesmo tempo. E na tela uma mensagem curta, simples, mas que me fez perder o chão. Ela estava com o meu celular na mão, ela tinha essa liberdade. A mensagem era curtíssima, tinham 3 palavras: Tadeu, deixei abatendo. Tadeu, deixei abatendo. Estou indo te encontrar. Marcos. Senti o corpo inteiro tremer. A cabeça girava e o coração batia descompassado. Como se cada pulsar fosse uma batida de tambor anunciando o inevitável. Marcos tinha feito o impensável. Ele realmente deixara a igreja. E 2 dias depois o encontrei. Era fim de tarde, o sol escondia por trás
dos pequenos prédios e deixando o céu pintado de laranja e violeta. Quando vi caminhando na minha direção com roupas simples, jeans, camisa branca e um semblante sereno, eu entendi o que significava a palavra renascer, renascimento. Ele parou diante de mim com um sorriso que eu nunca vou esquecer. Tadeu, eu agora sou apenas o Marcos. Eu estou livre. Livre, você está entendendo? E é assim que eu quero ser. Se você ainda me quiser. Eu quis responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. Então eu dei um passo à frente, toquei o rosto dele e senti o calor de um homem livre. Como a liberdade é importante, meu Deus do céu! Como a liberdade é importante. Só valoriza a liberdade quem se escraviza. Só dá valor à liberdade quem se escraviza. Se bem que tem muita gente que é escrava e não se deu conta disso. Foi quando ele me abraçou e eu chorei. Chorei por tudo, pela dor, pela culpa, pelo medo e por finalmente sentir que o amor podia ser bonito, mesmo quando o mundo dizia que não. Nos dias que se seguiram, ficamos hospedados no pequeno apartamento, aquele da minha família. Eu consegui recuperar com a ajuda das minhas irmãs, a Márcia e a Mércia. Elas lutaram por mim. Convenceram o velho. Me deram uma cópia da chave. Aquele apartamento mesmo onde tínhamos vivido nossos primeiros momentos de afeto e silêncio. Marcos parecia outro homem, dormia mais leve e ria sem culpa. E às vezes de madrugada eu o via ajoelhado aos pés da cama, não mais como um padre, mas como alguém que falava com Deus sempre que precisava. E ele me dizia: a fé que eu prego agora é outra, Tadeu. É a fé no amor, no respeito, na coragem de ser quem somos. Olha, nem tudo foi fácil, porque eu vou falando assim e as pessoas parece que elas vão esquecendo as agruras, as dificuldades e as dores. Não me esqueça, por favor. Os primeiros meses foram duríssimos. Sem a ajuda da família, precisei aceitar o que aparecia. Trabalhei como guia em excursão, depois como atendente numa pousada. Marcos, por sua vez, começou a dar aulas de filosofia numa escola particular da cidade maior. E foi ali, entre livros, caminhadas e cafés compartilhados em silêncio, que descobrimos que o amor não era um pecado, mas um caminho. Certa noite, enquanto chovia lá fora, ele me tomou as mãos e falou: Tadeu, sabe o que é mais bonito nisso tudo? Eu achava que eu tinha perdido a minha fé. Mas você me mostrou que o amor é a forma mais pura de acreditar em Deus. Eu sorri e respondi: eu achava que eu tinha perdido a minha casa, mas descobri que casa é onde a gente é amado. Agora eu tenho um lar. Como é que é? Repete isso que eu gostei. Agora eu tenho um lar. Tadeu, a minha mãe me explicava isso. A diferença entre ter uma casa e ter um lar. Certa noite, enquanto chovia lá fora, ele me tomou também as mãos e falou: Tadeu, eu quero casar com você. Como é? Quero casar com você. Fiquei em silêncio, não porque eu duvidasse, mas porque eu nunca imaginei escutar aquilo dele. Casar, Marcos? Assim, nós dois, oficialmente? Sim. Casar, eu e você, oficialmente, diante das pessoas, diante de Deus e diante da vida. Porque eu quero que o mundo saiba que é com você que eu escolhi envelhecer. Quer dizer, mais, né? Envelhecer mais. As lágrimas me vieram antes da resposta.
Eu apenas balancei a cabeça e o abracei. E foi o abraço mais demorado que eu já dei. O casamento foi simples, mas inesquecível. Um salão pequeno, decorado com flores brancas, lavandas. Minhas irmãs vieram, a minha mãe, Dona Teresa. Meu pai, seu Gilson, não. Obviamente não. Disse que não se sentia preparado para assistir aquela vergonha. Mas nós sabíamos, o amor venceria no tempo certo. Naquela noite, enquanto dançávamos devagar, com a testa encostada uma na outra, eu fechei os olhos e agradeci a Deus pela coragem, pela vida e, sobretudo, pelo reencontro. 5 anos se passaram do nosso casamento. 5 anos se passaram. A convivência, lógico, tem percalços, tem risos, tem alegria. Continuou tendo dificuldades. Mas às vezes eu vi o Marcos parado na janela olhando para o horizonte e eu sabia o que o coração dele dizia: falta alguma coisa, falta alguém. Ele sentia mais essa falta do que eu, confesso. A falta de um filho foi crescendo dentro de nós. Pensamos na adoção, conversamos com psicólogos, pesquisamos, mas o destino pareceu apontar outro caminho. Foi então que numa conversa... Aqui eu acho que talvez esteja a grande surpresa da minha história. Foi então que numa conversa com a Sheila, minha amiga, minha irmã... Eu não vou nem falar irmã, porque a gente... Bom, minha amiga. O Marcos lançou a ideia que mudaria nossas vidas. Sheila, e se você nos ajudasse a ter um filho? Ela riu, achando que era brincadeira, mas ele falava sério. A ideia louca e linda era que a Sheila pudesse gerar uma criança com o meu sangue e que nós a criássemos juntos. Demorou um pouco, mas ela topou e disse que faria isso por amor, por família e para me ver feliz, como eu nunca havia sido. E fizemos as tentativas. E meses depois veio a notícia. A Sheila estava grávida. Eu lembro do dia do ultrassom, quando a enfermeira falou: é uma menina. Marcos me apertou a mão e chorou. E quando ela nasceu, a chamamos de Luciana. É o nome mais bonito para mim, eu não sei porquê. Luciana, e ele concordou comigo, luz. Porque ela foi isso, a luz que iluminou tudo. Pequenina, pele clara, olhos vivos e cabelo castanho igual da Sheila. Linda igual a mãe. A Sheila sempre foi linda. Luciana cresceu cercada de afeto. A dúvida era o apego que a Sheila pudesse ter com ela. Fiquei com medo. Mas ela é cumpridora da sua palavra. A menina nasceu e ela nos entregou. Um dia minha mãe, Dona Teresa, quis conhecer a neta. Ela chegou com um vestido florido e uma cesta de pães, ficou parada na porta emocionada antes de tocar no berço. Pegou Luciana no colo, ficou em silêncio e depois de um tempo sussurrou: meu Deus, como ela é linda! Olha só, Marcos, tem o mesmo jeitinho do Tadeu. Quando o Tadeu era bebê, ele era isso aqui. Marcos sorriu com os olhos marejados. Mamãe tirou várias fotos, como se quisesse eternizar cada segundo. Depois levou a imagem daquilo para internet. Meu pai viu. Segundo ela, seu Gilson olhou em silêncio por longos minutos. A princípio não falou nada.
Apenas passou assim o dedo sobre a foto. Mas naquela noite, ele não dormiu. A minha mãe percebeu. Ele não pregou os olhos. E no dia seguinte, quando ele acordou, ele falou para minha mãe: é Luciano o nome da menina? Meu Deus, ela é a cara do... É a cara do Tadeu quando ele era pequeno. Você não quer conhecer? Não. Você que sabe. Quero nada. Foi quando a campainha do apartamento tocou. E quando eu olhei pelo olho mágico, achei que fosse um sonho. Era meu pai. Ele estava envelhecido, olhar quebrado, cansado de lutar contra o próprio orgulho. Segurava um buquê de flores simples e um pequeno ursinho de pelúcia. Fiquei com medo de abrir a porta. Eu tinha medo dele, sempre tive. Fiquei com medo de abrir a porta. Sei lá o que eu pensei, mas eu abri a porta. E quando eu abri a porta e eu vi no hall, ele falou: posso ver minha neta? Marcos estava atrás de mim, apenas assentiu e o convidou a entrar. Ele caminhou até o berço. E quando ele pegou a Luciana no colo, o tempo pareceu parar. Meu pai chorou. A Luciana sorriu. Meu pai chorou como nunca eu tinha visto antes. Nossa, Luciana, como você é bonita. Você é linda. E eu sou seu vô. Naquele momento eu também chorei. Marcos se aproximou e colocou a mão sobre o ombro dele e falou: o amor faz isso, seu Gilson. Ele perdoa o que o orgulho tentou destruir. Ficamos ali os quatro. Ele, a mamãe, que tinha vindo junto. Eu, o Marcos. Bom, 5 agora, porque a Luciana já tinha voltado pro berço, mas é lógico, ela estava. Só o som suave da respiração de uma criança e o milagre do perdão. Hoje, quando eu escrevo essas linhas, Marcos está no trabalho, professor. Eu tenho a minha agência. Por incrível que pareça, aquela mesma. Eu a recuperei. A fé que o Marcos achou que estava perdida encontrou a ele próprio de uma forma diferente e a mim. A casa que eu pensei que nunca mais teria, eu encontrei nos braços dele. O lar. E a família que parecia impossível. Eu vou repetir essa frase, tá? Porque eu acho ela muito importante. A família que parecia impossível, Deus nos deu do jeito mais bonito. Sim, o amor venceu. Venceu a distância, o preconceito, o medo e até o tempo. E se um dia me perguntarem o que aprendi com tudo isso, eu responderei: o amor verdadeiro não pede permissão. Ele chega, transforma e permanece. E quando é Deus, Ele não destrói, Ele reconstrói. Tem gente que fala assim: eu queria saber se Deus está nessa parada, nessa jogada. É simples. Quando Deus está, Ele constrói e não destrói. Até Ele reconstrói. Até reconstrói. Aliás, a reconstrução é o próprio Deus.
E assim, entre sombras e lembranças, nossos caminhos se encontram e se despedem. O que permanece, enfim, não é o que se vai, mas o que se guarda dentro do coração. Que cada história ouvida hoje ecoe como um sussurro suave, lembrando-nos de que, mesmo na escuridão, a luz do sentimento verdadeiro nunca se apaga. Paulinho, até o próximo encontro, quando novas vozes, novas memórias e novas emoções nos farão acreditar mais uma vez na magia de cada instante. Minha filha ainda é pequena. Um dia quero escrever para você sobre a adolescência dela. Eu sei que eu não poderia deixar no finalzinho de tudo de falar da Sheila. Ela, através da nossa agência de viagem, acabou encontrando um lugar na Inglaterra. Sinto muita falta dela. Mas ela achou melhor assim. Tem alguém por lá. E diz que é feliz, apesar do frio de Londres. Eu sei que tem gente que começou a história gostando muito de mim e que no decorrer da história foi deixando de gostar. E algumas pessoas talvez cheguem neste ponto até com muita raiva de mim. Mas eu não podia mudar nenhuma vírgula, porque a vida da gente foi exatamente assim. Mas também sou obrigado a reconhecer que tem gente que nesse momento da história está dizendo: pô, eu gostei de você, Tadeu. Gostei do Marcos. Gostei da Sheila. Eu gostei de você, Mulher Maravilha. No more talking about it. The way it is, the way it is. It's no mystery. There's no getting around it. When you're here, we got chemistry. We light up when we ignite. We are stars in a darkened sky. When you leave, don't forget to remember. Don't forget to remember me. When you leave, don't forget to remember. Don't forget to remember me. Remember me. I'll fight for you every second. To keep your touch in my memory. I'll try not to regret it. What could have been, should have been, if you would stay with me. When you leave,